Ela disse: "Você é um burro de carga, fácil de controlar." Provocou minha ex-esposa durante a audiência de divórcio. Mas eu respondi com: "Sempre fui o primeiro a chegar na escola. 5h40 da manhã, o céu ainda escuro. E eu já destrancava a sala dos professores do Colégio Estadual Monteiro Lobato. Gostava do silêncio daquelas horas, do cheiro de café fresco que eu mesmo preparava, das cadeiras vazias que logo estariam ocupadas por colegas exaustos. 15 anos lecionando história para adolescentes que, em sua maioria, preferiam estar em qualquer outro lugar. 15 anos carregando nas costas pilhas de provas para corrigir, planos de aula para revisar e sonhos que foram ficando pelo caminho. Naquela manhã específica, meus dedos tremiam ao girar a chave. Em poucas horas estaria no fórum para a audiência final do divórcio. Mariana e eu, frente a frente, formalizando o fim de 15 anos de casamento. 15 anos. O mesmo tempo que eu dedicara àquela escola na periferia de São Paulo. "Professor, Paulo, o senhor está bem?" A voz de Dona Zuleide, a faxineira, me arrancou dos pensamentos. Ela já estava lá, varrendo o corredor com aquela eficiência silenciosa de quem conhece cada canto do prédio. "Estou sim, Dona Zuleide, só um pouco cansado." Mentira. Eu estava despedaçado. Havia passado a noite em claro, revirando na cama. Do pequeno apartamento que alugara há 3 meses, desde que Mariana me pedira para sair de casa. Nossa casa. A casa que ajudei a pagar com meu salário de professor, enquanto ela construía sua carreira no escritório de advocacia do pai, abri. Meu armário na sala dos professores. Lá dentro, além dos livros didáticos e cadernos, guardava uma muda de roupa para a audiência. Um terno azul marinho desbotado, comprado há 6 anos para o casamento de meu irmão. Estava um pouco apertado agora. Mariana sempre dizia que eu estava engordando, que precisava me cuidar mais, que estava ficando desleixado. Palavras que, como agulhas, foram se acumulando sob minha pele ao longo dos anos. As primeiras aulas daquele dia passaram como um borrão. Falei sobre a Revolução Francesa para o 9º ano, sobre os ciclos econômicos do Brasil colônia para o 2º ano do ensino médio. Palavras automáticas saindo de minha boca enquanto minha mente vagava pelo tribunal que me aguardava. "Professor, o senhor já falou isso 3 vezes?" apontou Mateus, um dos poucos alunos realmente interessados. Percebi que estava repetindo a mesma frase sobre o período regencial há alguns minutos. Os outros alunos riram. Senti o rosto queimar. "Desculpem, estou um pouco distraído hoje." No intervalo, a coordenadora pedagógica, Solange, me chamou em sua sala. Ela sabia sobre a audiência. "Paulo, tem certeza que não quer tirar o dia de folga? Posso reorganizar suas aulas?" "Não, Solange. Preciso estar ocupado. Se ficar sozinho, vou enlouquecer." Ela assentiu, compreensiva. Solange era uma das poucas pessoas na escola que sabia detalhes do meu casamento. Sabia como Mariana foi se tornando cada vez mais distante, mais crítica, mais impaciente com minha falta de ambição, como ela costumava dizer. Como meu salário de professor passou de temporário para vergonhoso em seus comentários, ao longo dos anos. Ao meio-dia, troquei de roupa no banheiro dos professores. O terno apertado me fazia sentir ainda mais deslocado. Peguei um ônibus até o centro da cidade, depois outro até o fórum. Cheguei 40 minutos antes do horário. Marcado. Típico de mim, sempre pontual, sempre previsível. Mariana costumava dizer que poderia acertar seu relógio baseado nas minhas rotinas. O fórum estava cheio. Pessoas apressadas para todos os lados. Advogados de terno impecável, muito diferentes do meu. Sentei-me num banco de madeira no corredor, as mãos suadas, o nó na garganta crescendo. Tirei do bolso a aliança que ainda carregava comigo. Um círculo dourado simples, sem graça, comprado com meu primeiro salário como professor efetivo. Mariana havia trocado a dela por uma mais cara anos atrás, quando começou a ganhar bem no escritório do pai. 20 minutos depois, vi Mariana, chegando pelo corredor. Impecável como sempre.
tailleur cinza chumbo, saltos altos, cabelo preso num coque perfeito. Ao lado dela, seu pai, Dr. Augusto, advogado renomado, e seu advogado para o divórcio, Dr. Renato, um homem mais jovem que eu, com um relógio que provavelmente custava mais que meu salário anual. Ela me viu e hesitou por um segundo. Depois, ergueu o queixo e continuou andando, como se eu fosse apenas mais um obstáculo em seu caminho. Não me cumprimentou. Não era necessário. Tínhamos dito tudo, ou quase tudo, nos últimos meses. Meu advogado, Dr. Joaquim, um amigo de faculdade que aceitara me representar cobrando o mínimo possível, chegou 5 minutos depois. Ele parecia tão deslocado quanto eu naquele ambiente, com sua pasta de couro sintético gasta e seu terno que, embora melhor que o meu, não se comparava aos dos outros advogados no corredor. "Preparado, Paulo?" Ele perguntou, apertando meu ombro. Assenti, incapaz de falar. O que havia para dizer? Que eu estava prestes a oficializar o fracasso de 15 anos da minha vida. Que eu estava prestes a admitir que Mariana estava certa sobre mim o tempo todo? A audiência começou pontualmente. A juíza, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, conduziu o processo com eficiência burocrática. Nosso caso era apenas mais um na longa lista daquele dia. Divórcio consensual, sem filhos, divisão de bens já acordada previamente. Eu ficaria com o carro velho, alguns móveis, meus livros. Mariana, com o apartamento que ajudei a pagar durante anos, com as economias que fizemos juntos, com tudo o que realmente importava. Foi quando chegamos à parte da pensão que as coisas desmoronaram. Dr. Renato argumentou que, como Mariana havia sustentado o padrão de vida do casal nos últimos anos, não caberia nenhum tipo de compensação financeira da parte dela. Meu advogado contestou, mencionando minha contribuição para a aquisição do apartamento. Mariana, que até então permanecera em silêncio, soltou uma risada seca. Contribuição? Com aquele salário de professor? Mal dava para as compras do mês. A juíza a repreendeu suavemente, pedindo que se dirigisse apenas ao advogado. Mas Mariana continuou, olhando diretamente para mim pela primeira vez naquele dia. Você sempre foi um burro de carga, Paulo. Fácil de controlar. Fazia tudo o que eu queria, aceitava tudo, nunca reclamava. 15 anos carregando peso para os outros e achando que isso é virtude. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue fugir do meu rosto, depois retornar com força total. A juíza bateu o martelo, exigindo ordem. Dr. Joaquim protestou veementemente. Dr. Renato tentou intervir. Mas eu só conseguia ouvir aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Burro de carga. Fácil de controlar? Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi apenas o coração já partido, nem o orgulho ferido. Foi algo mais profundo, mais essencial. Como se uma represa invisível tivesse se rompido. A audiência continuou, de alguma forma. Assinei papéis, ouvi instruções, respondi perguntas, com monossílabos. Mas estava em piloto automático. Dentro de mim, uma tempestade se formava. Quando finalmente saímos da sala, Mariana passou por mim no corredor, ainda acompanhada por seu pai e seu advogado. Ela parecia satisfeita, vitoriosa. Parou por um instante, como se esperasse que eu baixasse a cabeça, como sempre fazia quando ela me atacava. Mas algo havia mudado. Olhei diretamente nos olhos dela, e pela primeira vez em anos, não desviei o olhar. Você está certa, Mariana, disse com uma calma que não sabia possuir. Fui um burro de carga por 15 anos. Mas sabe qual é a diferença entre mim e um burro de verdade? O burro, um dia, empaca. Virei as costas e caminhei para a saída do fórum, deixando-a boquiaberta no corredor. Não olhei para trás. Não precisava. Sabia que aquele era apenas o começo de algo novo. O burro havia finalmente empacado.
Os dias que se seguiram à audiência de divórcio foram como caminhar por um campo minado com os olhos vendados. Cada passo, cada respiração, parecia conter o potencial para uma explosão. Voltei às aulas no dia seguinte, claro. O que mais eu faria? Não tinha luxo de tirar dias de folga para lamber minhas feridas. O salário de professor estadual mal. Cobria o aluguel do apartamento minúsculo que havia encontrado, um quarto e sala no mesmo bairro da escola. Professor, o senhor está diferente, comentou Jéssica, uma aluna do 3º ano, enquanto eu rabiscava no quadro uma linha do tempo. Sobre a Era Vargas. Parei no meio do movimento, o giz suspenso no ar. Diferente como? Jéssica? Sei lá. Parece mais presente? Antes o senhor estava sempre com cara de quem está pensando em outra coisa. Sorri fracamente. Ela não fazia ideia de como havia acertado. Durante anos eu estivera presente apenas pela metade. A outra metade sempre preocupada em chegar em casa, no horário que Mariana exigia, em não dizer algo que a irritasse, em ser o marido que ela queria que eu fosse. E nunca consegui ser. As palavras dela no tribunal, burro de carga, fácil de controlar, me perseguiam. Acordava no meio da noite ouvindo-as, como se ela estivesse ali, ao lado da minha cama de solteiro, repetindo-as. O pior não era a crueldade das palavras, mas sua precisão cirúrgica. Ela estava certa. Eu havia me tornado exatamente isso. Uma besta de carga, carregando não apenas o peso da minha profissão desvalorizada, mas também o peso das expectativas dela, das críticas constantes, da sensação permanente de inadequação. Na sala dos professores, tentava manter a normalidade. Sorria quando necessário, comentava sobre as turmas difíceis, reclamava da falta de material. Mas algo havia mudado. Eu havia mudado. Os colegas percebiam, mas respeitavam meu silêncio. Apenas Solange, a coordenadora, ousou Estávamos sozinhos na sala, no final de um dia particularmente exaustivo. Contei a ela sobre as palavras de Mariana, sobre minha resposta inesperada. Solange me olhou com uma mistura de compaixão e admiração. Sabe, Paulo, talvez ela tenha te feito um favor. Um favor? Me humilhando publicamente? Às vezes precisamos ouvir a verdade mais dolorosa para finalmente reagir. Você está diferente desde que voltou. Mas você. Mas eu. O que isso significava? Quem era eu, afinal? Depois de 15 anos vivendo à sombra de Mariana, eu mal me reconhecia. Tinha 42 anos e sentia como se estivesse começando do zero, sem mapa, sem bússola. As noites eram as piores. No silêncio do apartamento vazio, os pensamentos gritavam. Revivia cada momento do casamento, cada pequena concessão, cada vez que engoli minhas palavras para evitar conflito. Como havia chegado àquele ponto? Eu não era assim no início. Quando conheci Mariana, na faculdade de História, eu tinha sonhos, opiniões fortes, paixão. Queria mudar o mundo através da educação. Acreditava no poder transformador do conhecimento. Em que momento permiti que minha chama se apagasse? Em que momento aceitei ser menos do que poderia ser? Numa dessas noites insones, levantei-me e comecei a vasculhar as caixas que ainda não havia desembalado desde a mudança. Encontrei álbuns de fotos antigos, cartas de alunos, planejamentos de aulas de anos anteriores. No fundo de uma caixa de papelão amassada, encontrei um caderno encadernado em couro sintético marrom. Meu diário de ideias, como costumava chamar. Abri-o, com mãos trêmulas. Ali estavam anotações de 10 anos atrás, esboços para um livro didático que sonhava escrever. História viva, ensinando o passado através das experiências do presente. Um método inovador que havia desenvolvido, conectando eventos históricos com a realidade cotidiana dos alunos da periferia. Páginas e mais páginas de ideias, planos, de capítulos, exercícios criativos. Lembrei-me de quando mostrei o projeto para Mariana.
Ela havia folheado o caderno com desinteresse, depois o devolveu com um comentário que me gelou. Paulo, seja realista. Quem vai publicar um livro escrito por um professor de escola pública? Foque no que você sabe fazer, dar aulas e corrigir provas. Fechei o caderno naquele dia e nunca mais o abri. Até agora. Passei a madrugada relendo minhas próprias ideias, surpreso com a paixão e a originalidade que havia ali. Por que havia desistido tão facilmente? Por que havia permitido que as dúvidas dela se tornassem as minhas? Na manhã seguinte, cheguei à escola com olheiras profundas, mas com uma energia diferente. Nas aulas daquele dia, experimentei uma abordagem nova. Em vez de seguir rigidamente o currículo, trouxe para a discussão sobre a Revolução Industrial paralelos com a situação atual dos pais dos alunos, muitos trabalhadores em condições precárias nas fábricas da região. Gente, a história não está morta nos livros. Ela respira ao nosso redor, todos os dias. Os alunos, normalmente apáticos, começaram a participar. Contaram histórias de seus pais, avós, vizinhos, fizeram perguntas que iam além da matéria. Quando o sinal tocou, indicando o fim da aula, houve um murmúrio de decepção. No corredor, fui abordado por um homem que observava a aula pela porta entreaberta. Reconheci-o imediatamente. Rodrigo Alves, ex-aluno de quase 10 anos atrás. Agora, vestia um terno bem cortado e carregava uma pasta de couro legítimo. Professor Paulo, que aula incrível! Estava visitando minha mãe aqui no bairro e decidi passar para ver como anda a tua escola. Não esperava encontrar você ainda aqui. Rodrigo, que surpresa boa! Você está diferente. E estava mesmo. O adolescente magrelo e tímido havia se transformado num homem confiante, bem-sucedido. A vida mudou bastante, professor. Depois que me formei em administração, abri minha própria empresa de tecnologia educacional. Estamos desenvolvendo aplicativos e plataformas para escolas públicas. Conversamos por quase 1 hora. Rodrigo contou sobre sua trajetória, os obstáculos que enfrentou, o preconceito por vir da periferia, e como minhas aulas de história haviam sido fundamentais para ele. O Senhor sempre nos fazia pensar além do óbvio, ver as conexões entre o passado e o presente. Foi o único professor que realmente acreditou que podíamos ser mais do que estatísticas. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Enquanto eu me afundava em autopiedade, lamentando o fracasso do meu casamento, havia esquecido do impacto real que meu trabalho tinha. Havia esquecido de quem eu era. Antes de se despedir, Rodrigo me entregou seu cartão. Professor, estamos sempre buscando conteúdo original para nossas plataformas. Se algum dia tiver ideias para compartilhar, entre em contato. Naquela noite, não consegui dormir novamente, mas por motivos diferentes. O caderno marrom estava aberto sobre a mesa da cozinha, ao lado do cartão de Rodrigo. Ideias que haviam ficado adormecidas por anos começavam a despertar, como sementes após uma longa seca finalmente recebendo água. Peguei um caderno novo e comecei a escrever. As palavras fluíam como nunca antes. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Escrevi até o amanhecer, esboçando capítulos, atualizando ideias antigas, criando exercícios interativos que poderiam funcionar tanto em sala de aula quanto em plataformas digitais. Nos dias seguintes, estabeleci uma nova rotina. Lecionava. Durante o dia, experimentando abordagens diferentes, observando as reações dos alunos. À noite, escrevia compulsivamente, refinando o projeto do livro didático. Não contei a ninguém, nem mesmo a Solange. Era algo meu, apenas meu. 2 semanas após a audiência de divórcio, recebi uma ligação de Dr. Joaquim, meu advogado. Mariana estava contestando alguns pontos do acordo, exigindo que eu pagasse uma parte das despesas do apartamento que ficara com ela. Ela alega que você danificou algumas coisas antes de sair e quer compensação, explicou ele constrangido. Mentira. Eu havia saído levando apenas o essencial,
deixando para trás até mesmo objetos de valor sentimental para evitar conflitos. Era apenas mais uma forma de Mariana exercer controle, de me fazer sentir pequeno. Ela quer me encontrar para discutir isso pessoalmente? Perguntei, já sabendo a resposta. Sim. Ela insiste que vocês resolvam diretamente antes de envolver novamente o tribunal. Claro que sim. Mariana sempre preferiu me confrontar em particular, onde não havia testemunhas de suas manipulações, onde podia me diminuir sem consequências. Marcamos o encontro para o dia seguinte, num café próximo ao escritório dela. Passei a noite em claro, repassando mentalmente tudo o que precisava dizer, todas as verdades que havia engolido por anos. Desta vez seria diferente. O burro havia empacado e não voltaria a carregar o peso que não lhe pertencia. O café escolhido por Mariana era exatamente o tipo de lugar que ela adorava. Sofisticado, com preços absurdos e garçons que te olhavam como se estivessem te fazendo um favor. Cheguei 10 minutos antes do horário marcado vestindo a melhor roupa que tinha. Uma camisa azul clara passada a ferro e calças sociais pretas que usava para dar aula. Nada comparado aos ternos italianos que frequentavam aquele ambiente, mas era o melhor que podia fazer. Sentei-me numa mesa ao fundo pedindo apenas um café preto. O garçom ergueu as sobrancelhas ao ouvir meu pedido simples, como se eu estivesse desperdiçando uma mesa ao não pedir algo mais elaborado. Ignorei sua expressão de desdém. Já havia passado da fase em que me importava com julgamentos alheios. Mariana chegou exatamente no horário, nem um minuto antes ou depois. Pontualidade sempre foi uma de suas obsessões. Usava um vestido vermelho justo, saltos altos, maquiagem. Impecável. Sabia que estaria deslumbrante como sempre. Era sua armadura, sua forma de estabelecer dominância antes mesmo de dizer uma palavra. Paulo. Ela cumprimentou secamente sentando-se à minha frente. Vejo que chegou cedo. Algumas coisas nunca mudam. Mariana, respondi mantendo a voz firme. Vamos direto ao assunto. Que história é essa de danos ao apartamento? Ela fez sinal para o garçom pedindo um expresso duplo e uma água com gás. Só então voltou sua atenção para mim. Você deixou marcas nas paredes ao retirar seus quadros. O piso do escritório está arranhado onde ficava sua estante, e o chuveiro do banheiro de hóspedes está com problemas desde que você saiu. Respirei fundo, contendo a irritação. Era tão típico dela. Transformar problemas normais de uma casa em acusações contra mim. Mariana, você sabe muito bem que retirei os quadros com todo cuidado. As marcas nas paredes são do desgaste, normal de 15 anos. O piso já estava arranhado antes e, quanto ao chuveiro, bem, você nunca soube ligar o disjuntor quando ele desarmava. Ela estreitou os olhos, surpresa com minha resposta direta. Normalmente eu teria concordado, pedido desculpas, oferecido pagar pelos danos, só para evitar conflito. Não vim aqui para discutir detalhes técnicos, Paulo. Vim porque você me deve dinheiro. Não devo nada a você, Mariana. Na verdade, se formos fazer as contas direito, você é quem me deve. 15 anos pagando metade das prestações de um apartamento que ficou inteiramente com você. O garçom trouxe o pedido dela, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Quando ele se afastou, Mariana inclinou-se para a frente, baixando a voz. Não, seja ridículo. Meu salário sempre foi muito maior que o seu. Sem mim, você estaria morando num cortiço. Sem você, talvez eu tivesse seguido outros caminhos. Talvez tivesse terminado meu livro, feito mestrado, doutorado. Ela riu, aquela risada fria e cortante que eu conhecia tão bem. Seu livro? Aquelas anotações amadoras sobre ensino de história. Por favor, Paulo, seja realista. Você é um professor de escola pública. Algo dentro de mim se contorceu com suas palavras. Não de dor, como antes, mas de raiva. Uma raiva limpa, clara, justificada. Sabe qual é seu problema, Mariana? Você confunde valor com preço. Acha que porque ganho menos, valho menos. Que
Porque ensino em escola pública, sou menos capaz, menos inteligente, menos digno. Ela revirou os olhos, tomando um gole de seu expresso. Não dramatize, Paulo. Estamos falando de dinheiro, não de filosofia barata. Estamos falando de respeito. Algo que você nunca teve por mim, pelo meu trabalho, pelas minhas escolhas. Escolhas? Que escolhas? Você nunca escolheu nada na vida. Sempre aceitou o que veio, sempre se contentou com o mínimo. Foi por isso que te chamei de burro de carga, porque é exatamente o que você é. Ali estava. A mesma acusação, as mesmas palavras cortantes. Mas, desta vez, em vez de me encolher, senti uma estranha calma me envolver. Olhei para ela. Realmente olhei. E vi algo que nunca havia notado antes. Medo. Por trás de toda aquela arrogância, daquela necessidade de controle, havia medo. Medo de não ser suficiente, de não impressionar o suficiente, de não ter o suficiente. Você está errada, Mariana. Eu fiz uma escolha. Escolhi ser professor porque acredito na educação. Escolhi trabalhar em escola pública porque é onde posso fazer diferença real. E escolhi ficar com você por 15 anos porque, apesar de tudo, acreditava que havia algo bom em nós. Ela desviou o olhar, desconfortável com minha súbita assertividade. Não vim aqui para ouvir seus discursos motivacionais, Paulo. Vim para resolver a questão dos danos ao apartamento. Tirei a carteira do bolso e coloquei algumas notas sobre a mesa, suficientes para pagar meu café e o dela. Não há danos. Mariana, você só queria uma desculpa para me ver, para confirmar que ainda tem poder sobre mim. Mas acabou. O burro empacou, lembra? Levantei-me, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Ela parecia genuinamente chocada com minha atitude. Você não pode simplesmente sair assim. Não terminamos nossa conversa. Terminamos sim. Na verdade, terminamos há muito tempo, só não tive coragem de admitir. Saí do café sem olhar para trás, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mais fácil de respirar. Caminhei algumas quadras sem rumo definido, apenas sentindo o sol no rosto, o movimento da cidade, a sensação de estar vivo. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Rodrigo, meu ex-aluno. Professor Paulo, pensei no senhor hoje. Ainda está interessado em compartilhar suas ideias sobre ensino de história? Tenho uma proposta para conversarmos. Parei no meio da calçada, relendo a mensagem. Era como se o universo estivesse me enviando um sinal, abrindo uma porta exatamente quando eu finalmente estava pronto para atravessá-la. Respondi imediatamente. Muito interessado. Quando podemos nos encontrar? Naquela mesma noite, encontrei Rodrigo num restaurante simples perto da minha casa. Ele ouviu atentamente enquanto eu explicava meu projeto de livro didático, as metodologias que havia desenvolvido ao longo dos anos, as conexões que estabelecia entre história e realidade contemporânea. Isso é exatamente o que estamos procurando. Professor, ele disse, os olhos brilhando de entusiasmo. Nossa plataforma precisa de conteúdo original, abordagens que realmente engajem os alunos. O senhor não estaria interessado apenas em publicar um livro, estaria? Poderíamos transformar isso numa série completa de materiais digitais. Senti um frio na barriga. Era mais do que jamais havia sonhado. Não sei se tenho capacidade para algo tão grande, Rodrigo. Sou apenas um professor. Ele me interrompeu, colocando a mão sobre meu ombro. Professor Paulo, com todo respeito, pare de se diminuir. O senhor mudou minha vida com suas aulas. Sei que pode mudar a vida de milhares de outros estudantes com suas ideias. A questão é, o senhor está pronto para dar esse salto? Pensei em Mariana, em suas palavras cruéis no tribunal, em sua risada desdenhosa no café. Pensei nos anos que passei me sentindo inadequado, insuficiente. E pensei no caderno marrom, cheio de ideias que nunca tive coragem de concretizar. Estou pronto, respondi com uma convicção que surpreendeu a nós dois.
Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no projeto. Trabalhava na escola durante o dia e no livro durante a noite. Rodrigo me apresentou a sua equipe de desenvolvedores e designers, que começaram a transformar minhas ideias em protótipos digitais. Pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo, fazendo algo que realmente importava. O confronto com Mariana havia sido doloroso, mas necessário. Como arrancar um dente podre, o processo é terrível, mas o alívio que vem depois compensa toda a dor. Eu havia finalmente me libertado não apenas dela, mas das limitações que havia imposto a mim mesmo. Uma tarde, enquanto corrigia provas na sala dos professores, Solange sentou-se ao meu lado. Você está diferente, Paulo. Mais leve, mais vivo. Sorri, sem levantar os olhos dos papéis. Digamos que finalmente entendi que posso escolher o peso que carrego. Ela assentiu, compreendendo o que eu não dizia explicitamente. Soube que está trabalhando num projeto com um ex-aluno. Algo sobre material didático digital? Ergui os olhos, surpreso. Não havia contado a ninguém na escola sobre o projeto. Como? Você soube? Rodrigo Alves veio à escola ontem quando você estava de folga. Queria falar com a diretora sobre uma possível parceria para testar a plataforma aqui. Ele falou muito bem de você, disse que é a mente criativa por trás do projeto. Senti o rosto queimar. Não estava acostumado a elogios, muito menos a reconhecimento profissional. É apenas uma ideia que tive há muito tempo. Rodrigo está dando forma a ela. Não se diminua, Paulo. Você sempre foi um professor brilhante. Só precisava acreditar mais em si mesmo. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei uma carta na caixa de correio. Era de Mariana. Por um momento, considerei jogá-la fora sem abrir. Mas algo me dizia que precisava ler, que era parte do processo de encerramento. A carta era curta, escrita à mão em seu papel personalizado caro. Paulo, nosso encontro no café me fez pensar. Talvez eu tenha sido injusta com você todos esses anos. Talvez eu tenha projetado em você minhas próprias inseguranças. Não estou pedindo para voltarmos. Ambos sabemos que nosso tempo passou. Mas gostaria que soubesse que, apesar de tudo, respeito sua dedicação à educação. É algo que nunca entendi completamente, mas que agora vejo como uma escolha corajosa num país que não valoriza seus professores. Mariana. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei numa gaveta. Não senti raiva, nem tristeza, nem mesmo satisfação, por finalmente receber algum reconhecimento dela. Senti apenas paz. Um capítulo da minha vida havia se encerrado definitivamente, e um novo estava apenas começando. 6 meses se passaram desde o confronto com Mariana no café. O outono chegara, trazendo consigo ventos de mudança que eu jamais poderia ter previsto. Minha vida, antes tão previsível e cinzenta, havia se transformado num turbilhão colorido de possibilidades. O projeto com Rodrigo avançara muito além das expectativas iniciais. Meu livro didático, História Viva, conectando o passado e presente, não apenas tomara forma como já estava em fase final de edição por uma editora respeitada. Mas isso era apenas o começo. A plataforma digital que desenvolvemos juntos, batizada de Cronos, estava sendo testada em 10 escolas públicas da periferia de São Paulo, com resultados surpreendentes. Professor Paulo, os números são impressionantes, disse Rodrigo, mostrando-me gráficos em seu tablet durante nossa reunião semanal. O engajamento dos alunos aumentou 78% nas aulas de história. Os professores relatam que nunca viram tanto interesse pela matéria. Olhei para os dados com uma mistura de orgulho e incredulidade. Era difícil acreditar que minhas ideias, aquelas, mesmas que Mariana havia descartado como amadoras, estavam transformando a forma como a história era ensinada. E os investidores? Perguntei, ainda me acostumando com essa nova linguagem de startups e tecnologia educacional. Estão loucos pelo Cronos. Recebemos 3 propostas de investimento esta semana. Uma delas... Ele fez uma pausa dramática.
De 7 dígitos. Engasguei com o café que estava tomando. 7 dígitos? Milhões? Rodrigo sorriu assentindo. Você é um homem rico, professor. Ou melhor, será, assim que assinarmos o contrato. Rico. A palavra soava estranha, quase cômica. Eu, Paulo Silva, professor de História de escola pública, prestes a me tornar milionário. Se alguém me contasse isso 1 ano atrás, eu teria rido da piada. O que vamos fazer com tanto dinheiro? Perguntei, genuinamente confuso. Expandir, é claro. Levar o Cronos para todo o Brasil, depois América Latina. Já temos convites para apresentar a plataforma em congressos de educação na Argentina e no Chile. E seu livro será apenas o primeiro de uma série. Minha cabeça girava com as possibilidades. Não era apenas o dinheiro, embora, admito, a ideia de nunca mais me preocupar com contas a pagar fosse extremamente atraente. Era o impacto. A possibilidade de transformar a educação em escala nacional, talvez internacional. Precisamos conversar sobre sua situação na escola estadual, continuou Rodrigo, mais sério agora. Com o crescimento do projeto, vai ficar cada vez mais difícil conciliar as duas coisas. Senti um aperto no peito. Apesar de todas as dificuldades, eu amava lecionar. Amava o contato direto com os alunos, ver seus olhos se iluminarem quando compreendiam um conceito complexo, testemunhar seu crescimento. Não quero deixar a sala de... Ele assentiu, compreensivo. Imaginei que diria isso. E respeito sua decisão. Mas talvez possamos chegar a um meio termo. Reduzir sua carga horária na escola, talvez? Ou tirar uma licença temporária enquanto lançamos a plataforma nacionalmente? Concordei em pensar no assunto. Na verdade, já vinha considerando essas possibilidades há algum tempo. O projeto Cronos exigia cada vez mais de mim, e eu começava a sentir o peso da dupla jornada. Ao sair da reunião, caminhei até um parque, próximo. Era um sábado ensolarado, e famílias aproveitavam o dia ao ar livre. Sentei-me num banco, observando crianças brincarem no Code Playground. Tirei do bolso o contrato preliminar que Rodrigo havia me entregue. Os números ali impressos ainda pareciam irreais. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Solange. Viu a reportagem sobre o Cronos no jornal de hoje? Você é uma celebridade agora. Sorri. Não havia visto a reportagem, mas nos últimos meses, disse tudo. Plataforma vinha recebendo atenção crescente da mídia especializada em educação. Meu nome, antes conhecido apenas pelos alunos e colegas, começava a circular em círculos mais amplos. Respondi, agradecendo, e prometi passar na casa dela no dia seguinte para ver o jornal. Solange havia se tornado mais que uma colega. Era uma amiga, uma confidente, alguém que acreditou em mim quando eu mesmo duvidava. Guardei o celular e fechei os olhos, sentindo o sol no rosto. Pensei em como minha vida havia mudado em apenas 1 ano. Do fundo do poço da humilhação pública no tribunal ao topo de uma carreira que nem sabia que poderia ter. Professor Paulo. Abri os olhos, surpreso ao ouvir meu nome. À minha frente estava Mateus, o aluno atento que havia notado minha distração naquele fatídico dia da audiência de divórcio. Mateus, que surpresa boa! O que faz por aqui? Moro aqui perto. Estou indo para minha aula de programação. Ele hesitou, parecendo nervoso. Professor, queria agradecer. Por causa do Cronos, consegui uma bolsa no curso de desenvolvimento de software. Eles ficaram impressionados com minha participação nos testes da plataforma na escola. Senti um nó na garganta. Este era o verdadeiro sucesso. Não os milhões no contrato, mas o impacto real na vida de jovens como Mateus. Fico muito feliz por você, Mateus. Sempre soube que tinha potencial. Ele sorriu, orgulhoso. O Senhor foi o único que viu isso. Antes das suas aulas eu achava que história era só decorar datas. Agora sei que é muito mais. É entender como chegamos até aqui e para onde podemos ir. Depois que Mateus se despediu, fiquei ali sentado por mais algum tempo, refletindo sobre nossa conversa. Era por isso que havia me tornado professor.
Era por isso que, mesmo com todo o sucesso do Cronos, não queria abandonar completamente a sala de aula. Nas semanas seguintes, minha vida se transformou num turbilhão. A assinatura do contrato com os investidores, as entrevistas para jornais e revistas especializadas, as viagens para apresentar a plataforma em outras cidades. Consegui uma redução de carga horária na escola, mantendo apenas algumas turmas do ensino médio. O lançamento oficial do livro aconteceu numa grande livraria no centro da cidade. Fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que apareceram. Alunos atuais e antigos, colegas professores, jornalistas, curiosos. Enquanto assinava exemplares e conversava com os leitores, não pude deixar de pensar em como tudo havia começado. Com um caderno marrom esquecido numa caixa e palavras cruéis num tribunal. Seu livro é maravilhoso, Paulo. Ergui os olhos da pilha de exemplares que estava assinando e vi Mariana parada à minha frente. Ela segurava um exemplar do livro, já com minha assinatura. Não a havia notado na multidão. Mariana, que surpresa! Ela parecia diferente, mais suave, menos armada. Usava roupas simples, o cabelo solto, pouca maquiagem. Vi a reportagem sobre você e o Cronos no jornal. Não pude deixar de vir. Queria ver com meus próprios olhos. Ver o quê? O burro de carga, se transformando em... Isso. Ela gesticulou ao redor, indicando o evento, as pessoas, o sucesso palpável. Você provou que eu estava errada. Completamente errada. Não havia amargura em sua voz, apenas uma constatação sincera. Em outros tempos, teria sentido uma satisfação vingativa ao ouvir essas palavras. Agora, sentia apenas uma tranquila aceitação. Não fiz isso para provar nada a você, Mariana. Fiz porque finalmente acreditei em mim mesmo. Ela sentiu, compreendendo. Sei disso, e é por isso que deu certo. Ela hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Estou feliz por você, Paulo. Genuinamente feliz. Obrigado. Espero que você também esteja bem. Estou aprendendo. Seu exemplo me fez repensar muitas coisas. Ela se afastou, misturando-se à multidão. Observei-a sair da livraria sentindo uma estranha paz. Não havia mais raiva, nem mágoa, nem aquela sensação constante de inadequação que sua presença costumava provocar. Havia apenas a certeza de que ambos estávamos seguindo nossos caminhos, finalmente livres um do outro. Um ano após a audiência de divórcio, mudei-me para um apartamento espaçoso num bairro tranquilo. Nada ostentoso. Nunca fui de luxos, mas confortável e, principalmente, meu. Decorei-o com livros, mapas antigos, artefatos históricos que colecionava há anos. Criei um escritório amplo, com uma mesa de madeira maciça onde passava horas escrevendo, pesquisando, criando novos materiais para o Cronos. A plataforma crescia exponencialmente. Já estava presente em mais de 200 escolas em todo o Brasil, e começávamos a expandir para outros países da América Latina. Meu segundo livro estava em produção, e havia convites para palestras em universidades prestigiosas. O dinheiro, que nunca fora minha motivação principal, permitia-me uma liberdade que jamais imaginei ter. Pude ajudar minha irmã a pagar a faculdade de medicina da sobrinha. Criei um fundo de bolsas de estudo para alunos da periferia. Doei equipamentos modernos para minha antiga escola. Numa tarde de domingo, enquanto organizava materiais para a semana, recebi uma ligação de Rodrigo. Professor, temos uma proposta da maior editora educacional do país. Eles querem comprar o Cronos. A oferta era astronômica, muito além do que eu jamais sonhei possuir. Mas havia uma condição. Eu precisaria deixar a sala de aula definitivamente para me dedicar à expansão internacional da plataforma. Pedi alguns dias para pensar. Naquela noite não consegui dormir. Levantei-me e fui até a varanda do apartamento, observando a cidade iluminada abaixo. Pensei em tudo o que havia acontecido, no caminho percorrido desde aquele dia no tribunal.
Você é um burro de carga, fácil de controlar, Mariana havia dito. Palavras que, paradoxalmente, me libertaram. Palavras que me forçaram a olhar para mim mesmo e decidir quem eu realmente queria ser. Na manhã seguinte, liguei para Rodrigo. Aceito a proposta com uma condição. Quero criar uma fundação educacional com parte do dinheiro. Uma fundação que leve o Cronos gratuitamente para escolas públicas em áreas carentes. Ele concordou imediatamente. Conhecia-me bem o suficiente para saber que o impacto social sempre seria minha prioridade. Minha última aula como professor regular foi emocionante. Não contei aos alunos que estava me despedindo. Não queria dramatizar o momento. Mas dei o melhor de mim, como sempre tentei fazer. Falei sobre a Revolução Francesa com a mesma paixão do primeiro dia, conectando aqueles eventos distantes com a realidade deles, fazendo a história ganhar vida. Quando o sinal tocou, anunciando o fim da aula, senti um aperto no peito. Era o fim de um capítulo importante da minha vida. Mas não um adeus definitivo à sala de aula. Através do Cronos, através dos livros, através da fundação que estava criando, continuaria sendo professor, apenas de uma forma diferente, atingindo muito mais estudantes do que jamais poderia. Pessoalmente, enquanto guardava meus materiais, notei Solange parada à porta da sala. Então é hoje, ela disse com um sorriso triste. É hoje, mas não é um adeus? Sei disso. Você nunca deixará de ser professor, Paulo. Está no seu DNA. Caminhamos juntos até o estacionamento da escola. Meu carro novo, um modelo confortável, mas discreto, esperava. Ao lado dele, vários professores e funcionários haviam se reunido para uma pequena despedida surpresa. Houve abraços, lágrimas, promessas de manter contato. Prometi que a escola seria a primeira a receber os novos módulos do Cronos, que voltaria para palestras, que a porta da minha casa estaria sempre aberta para todos eles. Ao dirigir para casa naquela tarde, passando pelos mesmos caminhos que percorri, por tantos anos, refleti sobre a jornada incrível que havia vivido. Do professor humilhado no tribunal ao empresário educacional de sucesso, do burro de carga ao inovador respeitado. Mas a verdadeira transformação não estava no sucesso externo, no dinheiro, no reconhecimento. Estava na forma como eu me via, como me valorizava. Na coragem de finalmente dizer não ao que me diminuía e sim ao que me fazia crescer. Estacionei em frente ao meu prédio e, antes de descer do carro, olhei para o banco do passageiro, onde repousava um exemplar do meu livro. Na contracapa, havia uma foto minha, sorrindo, confiante, os olhos brilhando de entusiasmo. Ao lado da foto, uma breve biografia terminava com uma frase que eu mesmo havia escolhido. Paulo Silva acredita que a verdadeira riqueza está no conhecimento compartilhado e na capacidade de transformar vidas através da educação. Sorri, pegando o livro e entrando no prédio. O porteiro me cumprimentou com respeito, não pelo dinheiro que agora possuía, mas pelo que representava. Na caixa de correio encontrei um convite para ser palestrante principal num congresso internacional de educação em Paris. Subi para meu apartamento, deixando o convite sobre a mesa da cozinha junto com o livro. Fui até a varanda e observei o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Pensei em como as palavras têm poder, tanto para ferir quanto para curar, tanto para limitar quanto para libertar. Você é um burro de carga, fácil de controlar, dissera Mariana naquele dia no tribunal, tentando me diminuir, me quebrar. Mas eu respondi com minha vida. Murmurei para o horizonte. Respondi mostrando quem realmente sou e quem eu era. Um professor que se tornou autor. Um autor que se tornou empreendedor. Um empreendedor que nunca esqueceu sua essência de educador. Um homem que transformou humilhação em motivação, fracasso em oportunidade, fim em recomeço. O sol finalmente se pôs, mas eu permaneci na varanda por mais algum tempo,
sentindo a brisa suave da noite. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, novas possibilidades. E eu estava pronto para eles. Não mais como um burro de carga, mas como o dono do meu próprio destino.